Bom dia, obrigada por terem ficado. E pedimos desculpa por esta interrupção um bocadinho maior, mas também acho que são momentos interessantes, podem conversar uns com os outros. Nós, nesta segunda parte, vamos apresentar alguns dos projetos financiados no âmbito do SAMA 2020, e ligados a esta área dos dados. Vamos começar uns minutinhos mais cedo, mas também já vimos que as pessoas não desistiram e estão cá todos, portanto podemos recomeçar, e pedimos ao Compete, ao Dr. Henrique Figueiredo, para fazer aqui uma aberturazinha, uma vez que estes projetos são todos financiados no âmbito do SAMA com os fundos do Compete. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. É um gosto estar aqui convosco. Agradecer à AMA para já o convite para estar aqui convosco. É um prazer, como sempre, temos feito estes eventos de divulgação. O Compete, que é com muito gosto, se associa a estes eventos para vermos os resultados. Estamos, de facto, no fim de um ciclo, que é o fecho de um quadro, e é uma altura propícia, apesar dos trabalhos de encerramento estarem muito intensos e muito fortes, para fazermos aqui o balanço e mostrarmos, de facto, como aplicámos os nossos fundos portugueses, durante este período de programação, e vemos os resultados, que já há muitos resultados para mostrar, para todos podermos colher esses ensinamentos, essas inspirações, e do futuro continuarmos a usar bem, como nós temos feito até agora, estes fundos. De facto, o Compete nesta área da missão pública tem feito aqui, através com o apoio da AMA, naturalmente, com esta parceria que temos aqui há largo tempo, esta parte, um conjunto de projetos, de facto, que nós chamamos de grande qualidade, e sentiu-se isso, de facto, entre os dois quadros, comparando o quadro anterior com o atual, verificámos que temos cerca de mais de 25% de fundos alocados, conseguimos, de facto, gastar bem, temos o dobro dos projetos, temos mais de 60 beneficiários e, de facto, temos aqui projetos de muitíssima qualidade. De facto, esta seletividade aumentou, e muito, do meu ponto de vista, a qualidade dos projetos em geral, mas, em particular, e aqui estamos hoje num evento aqui no Ministério da Defesa, que, de facto, ilustra uma área muito particular, que é a questão dos dados, que também nos é muito querida, que esta nova versão do SAMA, deste quadro de apoio, vê aqui num conjunto de áreas de investimento novas, onde os dados, a conciliação da vida familiar e pessoal, onde a questão da inteligência artificial permitiu abrir concursos específicos, trouxe aqui áreas novas de conhecimento e áreas novos projetos. Isso, de facto, acho que é uma questão que nos deve orgulhar a todos pelo impacto que isso tem, e inspirarmos para o futuro, fazermos coisas mais disruptivas. A tecnologia está aí, é uma questão de imaginação, de inovação, e acho que a missão pública pode mostrar que consegue fazer tão bem como os privados, às vezes até melhor, e os resultados são aqui para ser vistos, e acho que esta partilha é muito importante. E, portanto, eu não me quero alongar muito nesta introdução, é exatamente uma introdução, mas acho que faz todo o sentido esta fase partilharmos estes resultados. De facto, é um período muito intenso, estamos mesmo a fechar o quadro, e muitos de vós têm projetos ainda em curso, e faço também aqui um apelo, de facto, para, nesse encerramento, fazer aqui um forcing. De facto, faltam literalmente menos de 3 meses. Literalmente. 3 meses, menos um dia, para sermos específicos. E, portanto, é a altura de mostrar o que valemos. Nós queremos acreditar no Compete e na AMA que gastamos o dia todo, estamos convencidos disso, mas é preciso que, de facto, completem, que façam os relatórios, e alguns de vós estamos a pedir prazos muito curtos para os apresentarem. Pedimos esse esforço para o bem de todos, para o bem do país, para o bem de todos nós, porque é importante que isso aconteça. E, portanto, eu não me alongo mais, é um prazer, é um gosto, e todos que quiserem, enfim, e agradeço mais uma vez à AMA estes eventos, e a vocês por estarem aqui presentes, é um gosto, uma sala tão completa, e com certeza que viremos muito bons projetos hoje. Muito obrigado. Ora, muito bom dia, bem-vindos à nossa casa, com todos os efeitos aqui, o anfitrião do Ministério da Defesa Nacional, o Secretário-Geral em particular. Uma vez mais, bem-vindos, e portanto vou aqui apresentar este nosso projeto SAMA. O meu nome é Carlos Ferreira de Passos, sou diretor de serviços dos sistemas de informação, e vou aqui apresentar o nosso projeto de Dados Abertos de Defesa Mais, que foi patrocinado, digamos assim, internamente pela Secretaria-Geral, com aqui uma joint venture entre duas direções de serviços, a minha direção de serviços, a direção de sistemas de informação, e a direção de sistemas, a direção de serviços de gestão e inovação, que é liderada pelo professor Dr. Nuno Cadeiro, que representa a agenda que trago hoje é muito simples, tem um enquadramento e até um bocado de desenho histórica. Depois fazemos aqui um pouco a síntese do projeto e depois apresentamos aqui o trabalho desenvolvido. Vamos pôr aqui 2 vídeos. Há pouco isto não estava a funcionar, aliás o Dave Murphy funciona sempre, portanto vamos ver se agora realmente em produtivo a coisa funciona. Fazer aqui um bocadinho de resenha histórica e, como vos disse, aqui também o enquadramento deste projeto. Este projeto nasceu como um projeto Simplex em 19.
apelidámos Dados Abertos ETA-Defesa, em que a nossa ideia foi agarrar na nossa grande fonte de dados que temos, que é o Anuário Estatístico da Defesa Nacional, e integrar aqui com o formato de dados abertos. Portanto, foi feito aqui este projeto, como vos disse, em 19, e o end stage do projeto era publicar na nossa página, no nosso portal internet da Defesa, algumas séries de dados de formato aberto e também fazer a ligação ao dados.gov. E, portanto, isto foi o nosso, digamos aqui, background que ganhámos para este novo projeto do SAMA. E realmente o projeto foi um sucesso, embora tenha também levantado uma série de dúvidas que tínhamos internamente e uma série de constrangimentos que tínhamos, essencialmente no memória estatística, que vieram ao lume e, portanto, deram-nos aqui algum background para o outro projeto. Entretanto, para incorporar, digamos, este projeto, acabámos por candidatar este projeto de dados abertos da Defesa Mais ao projeto SAMA, portanto, e a ideia aqui era um pouco melhorar este acesso público aos dados. Não é? Tínhamos aqui a ideia, portanto, este projeto visava isso. Temos também, face à resposta àquilo que a sociedade civil gostaria de saber da Defesa Nacional, portanto, tínhamos aqui uma partilha de dados abertos, ou em formato aberto, e, obviamente, isto também são, digamos, particularidades dos projetos de dados abertos, ter aqui, dar a conhecer estes dados aos determinados setores da sociedade, de modo a que pudessem participar nestes dados, contribuir para que estes dados fossem publicitados, além de que atingia aqui uma proximidade com a sociedade e envolver também aqui as diversas comunidades, quer empresarial e académica. E, por fim, obviamente, garantir a disponibilização de dados para que eles pudessem ser descarregados, usados, modificados, partilhados e promover aqui a transparência do Ministério da Defesa. Obviamente isto também é aquilo que é, digamos, base da partilha dos dados abertos. Portanto, estes foram os grandes action items, digamos assim, que nós tínhamos para este projeto. E, digamos, em resumo, o que este projeto realmente visava era a disponibilização do acesso dos dados públicos da defesa em formato aberto, melhorar a transparência e a proximidade com a sociedade, daí, obviamente, a sociedade ficar a conhecer aquilo que a defesa faz, e um último ponto era a modernização do processo, quer da produção, quer da atualização do nosso anuário estatístico. Portanto, tínhamos aqui estes dois fatores de aproximação ao anuário estatístico. Como vos disse, portanto, apresentámos este projeto ao SAMA. O projeto foi aprovado em maio de 2020. Tinha um prazo de execução de 21 meses e o valor deste projeto era sensivelmente 400k, em que tinha um apoio financeiro da União Europeia de cerca de 220k, o que dava sensivelmente 57,43 daquilo que era o apoio comunitário, daquilo que era o apoio público nacional. Portanto, estes são alguns dados deste projeto. Em questões aqui de timeline, ou seja, de cronologia daquilo que é este projeto. Como vos disse, começámos o projeto em 20, com as fases naturais do arranque do projeto, de levantamento de requisitos, estruturação da implementação. Portanto, isto já um pouco no último semestre de 2020. Posteriormente, aqui o ano de 2021, sim, foi realmente o ano em que houve o grosso do trabalho deste projeto, com a especificação de componentes, a proposta de política de dados abertos e desenvolvimento dos componentes e serviços. E depois, em 22, um pouco mais já na fase final do desenvolvimento, aliás, o desenvolvimento terminou, grosso modo, no primeiro quarto de 2022, e depois tínhamos os testes finais do Go Live, e
e terminamos com uma formação e divulgação do próprio projeto. Portanto, em termos de cronologia, era isto. Portanto, temos início em 2020, já no final de 2020, e final aqui em 2022. Uma das coisas que nós achámos por bem, até porque tínhamos trabalhado já muitas vezes, quer com a nova em si, portanto, nova IMS, nova SBE, era chamarmos a Academia a este projeto. Achámos muito interessante. A Academia neste tipo de projetos, já tínhamos alguns exemplos disso e achámos que era muito interessante termos aqui a Academia. Tivemos de fazer algum estudo de mercado, passa a expressão, e achámos que realmente a nova IMS tinha uma grande vertente aqui de dados abertos, tinha trabalhado com a Câmara de Cascais, tinha trabalhado com a Câmara de Lisboa também, aliás, os exemplos que deram, e portanto, e o Urban Lab da Nova, portanto era uma mais-valia e nesse sentido fizemos um contrato de cooperação entre a Secretaria-Geral e a nova IMS, a nova Information Management School, em março de 21, que se vai ver muito profícuo porque a nova vem-nos ajudar em muitos dos processos que tínhamos e, portanto, no desenvolvimento de algumas atividades sobre esta temática dos dados abertos. E trouxe-nos aqui um know-how muito grande daquilo que já tinha feito, portanto, foi um parceiro, além do parceiro tecnológico, tivemos um parceiro tecnológico também, ao auxiliarmos, embora fizemos muito com a prata da casa, que é o que habitualmente chamamos de prata da casa. Tivemos também aqui um parceiro tecnológico, mas este parceiro foi um parceiro muito bom, porque tinha aqui um grande background sobre esta temática. Agora é a parte do Murphy, portanto vamos ver se a coisa funciona bem. Portanto, a ideia aqui agora, portanto, fizemos aqui a tal resenha histórica, aqui o enquadramento do projeto. Demos um pouco aqui a conhecer do que é que foi o projeto, que foi os valores, e portanto da tal cronologia e aqui o cronograma de ação, digamos, do próprio projeto. Vamos ver aqui sobre o trabalho desenvolvido. E eu vou tentar aqui vou fazer mesmo. Pôr aqui um vídeo e vou-vos falando. Esta, digamos, é a nossa página de entrada do portal de dados abertos. Fica logo agrupado, digamos assim, em vários temas. E destes temas temos logo alguns exemplos gráficos da capacidade que temos, ou da capacidade que se tem, não é que temos nós de defesa, mas a capacidade que se tem para poder trabalhar estes dados, por exemplo, o que o Luís estava a apresentar há bocado, e o António, todos aqueles dashboards que podemos fazer, uma modo gráfico que podemos fazer aqui. Nós temos aqui isto logo em termos destes grandes temas que acabamos por ter, e agarramos nesses temas e fazemos logo aqui alguns gráficos, de maneira que as pessoas percebam, quando estão a utilizar este portal, da capacidade que se tem e daquilo que se pode ter uma mais-valia dos dados. A coisa está a funcionar. Portanto, temos aqui uma série de dados, como vos disse. Portanto, temos aqui alguns como disse, temas e a capacidade gráfica de logo testar este sistema e poder aqui fazer algumas gráficos de maneira que se possa ver a capacidade dos gráficos. Temos depois aqui logo 17 temas encontrados: resistência à doença, ensino, e vamos dar aqui um exemplo das FNDs. FNDs é Forças Nacionais, desculpa, nada de vez em quando saem estas Forças Nacionais destacadas, com as despesas de missões, portanto, as missões sobre a égide da ONU, ou da OTAN, ou da União Europeia. E, portanto, começa a ver logo, em termos do explorador, a capacidade que se tem de poder explorar estes dados e de podermos ter aqui rapidamente uma grande visão daquilo que se gastou em termos dos FNDs, em termos destas missões. Começamos logo a ver aqui acabamos por fazer o ano 2020 e da organização da OTAN, e podemos começar aqui a ver logo quais são as capacidades que nós podemos tirar a mais-valia, a grande mais-valia destes dados. Podemos pôr logo rapidamente no modo gráfico, podemos pôr aqui os tais custos, tem aqui os custos, e podemos obviamente tirar isto para qualquer ferramenta, quer seja Excel, seja Tableau, seja Power BI, aquilo que nós muito bem entendemos. Um exemplo aqui de extração de dados, aqui um exemplo de como se extrai aqui os dados
isso consegue fazer para aqui, neste caso, para um CSV, e portanto estamos aqui a fazer extração de dados para um CSV, e para saber realmente, isto é aquilo que é tradicional de uma importação. Começamos, e temos aqui no CSV todo a tabela de dados. Obviamente depois podemos pôr aqui a potencialidade do Excel em cima, e podemos, mas no entanto podemos também colar aqui estes dados para um banco de dados com o Power BI. E portanto começamos a dar aqui, temos uma capacidade de Excel, digamos assim, e a grande capacidade de Excel, que é a melhor ferramenta da humanidade. E depois podemos transformar isto num Power BI e, obviamente, aqui sim começar a tirar as grandes potencialidades de uma ferramenta poderosa como é o Power BI e pomos isto. Este é um exemplo, não é o melhor exemplo, mas é um dos exemplos. Aliás, é o melhor exemplo que foi feito aqui para a minha equipa. Eu obrigado também aqui tiveram a trabalhar nisto. Entretanto, aqui também mais um exemplo daquilo que, dos metadados. Portanto, obviamente que é importantíssimo saber esta fase toda de metadados por cima destes dados e, portanto, sabemos exatamente a descrição dos conjuntos de dados, de onde é que vêm, da organização, onde é que foi modificado, tudo isto tem aqui uma grande camada de metadados e metadados, e pode ser, obviamente, também para um transposto para Excel. E depois também mostramos aqui uma parte analítica. E isso agora, trabalhar com os nossos dados aqui e numa grande capacidade analítica, tivemos estes grandes 4 grupos: finanças, recursos humanos, FNDs e ambiente. Foi estes 4, como podiam ser outros quaisquer. Mas começar aqui a mostrar aos utilizadores a capacidade e a mais-valia destes dados. E, portanto, temos aqui, fizemos já alguns dashboards em relação a finanças, depois passámos aqui para recursos humanos, eu estou novamente aqui nos FNDs, e depois aqui acabamos com o ambiente. Vem aqui, no que diz respeito ao ambiente, estamos a ver aqui até consumos por organismo, como é que se pode, se é gás, se é água, se é eletricidade, e podemos aqui uma série de dados. Inclusivamente, a grande mais-valia depois é ir buscar outras fontes de dados e integrar aqui. E, portanto, isto digamos, nem sequer o céu é o limite, portanto, aqui. No entanto, trouxemos aqui 2 casos, eu vou mesmo arriscar. E, portanto, aqui para. Trouxemos 2 casos de uso. Estes casos de uso foram muito trabalhados com a nova. E 2 casos de uso, portanto, aqui foi, até agora tivemos a mostrar aquilo que tínhamos em casa, essa expressão. Okay? Agora fomos para o mercado e para o mundo do Google, digamos assim, e começámos a ir buscar dados fora, dados que estão em formato aberto. E criámos 2 casos de uso. Um sobre a guerra da Ucrânia e outro sobre as Nações Unidas. Da guerra da Ucrânia foi perceber de onde vinham as notícias e qual era o impacto, se as notícias vinham do lado da Ucrânia, se vinham do lado da Rússia, e portanto perceber o impacto que era e onde é que tinham sido, digamos, publicitadas. Portanto, este é um caso disso muito engraçado. O outro foi aqui das Nações Unidas, em que fomos buscar todos os dados que as Nações Unidas têm, e aqui até fomos buscar dados a outras fontes. E foi uma análise das missões da manutenção de paz por parte das Nações Unidas. E fizemos, e eu peço desculpa por fazer aqui só aqui um apelo às minhas cabras, e temos aqui 4 dashboards muito interessantes que vão desde as missões atuais, quais são as missões atuais, o histórico de missões, o trânsito das pessoas, país de origem para o país de destino, portanto, para onde é que elas andam, e depois um histórico, infelizmente, de baixas. Portanto, vamos ver. Eu arrisquei mesmo, vamos ver se isto funciona novamente. Espero. Portanto, e como veem, isto já é a utilização, digamos assim, e nós quisemos publicitar aqui no nosso portal, daquilo que se pode tirar com os dados das plataformas de dados. Portanto, vamos buscar dados a qualquer lado. Há aquelas organizações que têm essa possibilidade de nos fornecer os dados e estamos aqui a falar daqueles dados de elevado valor e, portanto, podemos trabalhá-los. Começo a falar e esqueço. Desculpa lá.
E, portanto, trabalhamos esses dados e publicitamos aqui também para que as pessoas consigam, aqui, de forma pedagógica, perceber exatamente qual é a capacidade dos dados. Por último, neste slide, não, neste filme aqui, tivemos também a ideia de fazer casos de uso, ou seja, por isto, a sociedade diz assim, digam-nos casos de uso que vocês tenham feito, com dados da defesa ou sem dados da defesa, ou com parte de dados da defesa, e mostrem-nos e vejam se nós queremos publicitá-los. Portanto, temos aqui a hipótese que as pessoas possam fazer isso e que dar realmente o seu caso de uso e dar conhecimento à defesa daquilo que estão a fazer com os dados da defesa ou sem dados da defesa, como vos disse, e nós publicitamos. Portanto, isto é assim um overview, desculpem lá, eu estou aqui no modo acelerar, porque eu tenho os 6 minutos, e às vezes depois ponho-me a falar e não esqueço, desculpem lá, mas, portanto, eu estava a dizer, dar aqui um overview muito grande daquilo que nós temos no portal e também para o Compete também ver o que é que nós estamos a utilizar com o dinheiro do Compete também. E, portanto, este é o nosso vídeo e agora, mais uma vez aqui vou arriscar e terminaria com um vídeo de publicitação do nosso portal que vos deixo aqui. O mundo é composto de dados. Se olharmos com atenção, vemos que tudo à nossa volta são dados e que estes têm o potencial de melhorar o nosso dia-a-dia. Podem solucionar problemas que enfrentamos hoje e preparar respostas para o amanhã. Mas o que são dados abertos? São aqueles a que qualquer pessoa pode aceder para qualquer propósito. São as informações que as entidades públicas recolhem e produzem no desenvolvimento das suas funções, devendo estar disponíveis sem limitação de acesso nem de uso. Num formato aberto, como o nome indica, para que sejam reutilizados e partilhados. Promovem a transparência e a responsabilidade, além de potenciar a participação pública. Com a possibilidade de reutilizar e relacionar diferentes dados, a informação contida potencia novas visualizações e aplicações inovadoras que nascem das ideias e necessidades de todos. O projeto Dados Abertos da Defesa veio disponibilizar inúmeros dados relevantes da atividade da Defesa Nacional, de uma forma aberta e flexível, para que possam ser consultados por todos: empresas, investigadores, jornalistas, entidades públicas, estudantes e pelo cidadão de uma forma geral. Através de um único ponto de acesso, são disponibilizados dados de diversos organismos da defesa para uma consulta fácil e interativa, com a opção de download. Esta partilha permite a criação de sinergias e pontes entre as entidades da Defesa Nacional e os cidadãos. Com a evolução das novas tecnologias e a cedência de cada vez mais dados, as possibilidades são infindáveis e próximas de todos. Nem o mar, nem a terra, nem o ar são limites. E este é apenas o início. Dados Abertos da Defesa. Um mundo sem fronteiras. Pronto, esta era o filme que eu queria acabar aqui com a minha apresentação. E sem antes agradecer a minha equipa também, por esforço que fizeram. Muito obrigado e muito obrigado. Meu nome é Jorge Magalhães, trabalho no Instituto Nacional de Estatística e sou diretor do Departamento de Metodologia e Sistemas de Informação. Eu não venho falar de dados abertos, mas venho falar de dados. E portanto, venho falar de um projeto que já tem algum tempo, foi alavancado pelo projeto SAMA, que nós apresentámos. Agradeço também o convite e a colaboração que a AMA nos tem dado nos projetos que nós temos feito e que temos usado o SAMA. Usado é um bocado forte, utilizado.
E, portanto, venho-vos falar de uma infraestrutura nacional de dados para fins estatísticos, para o nosso negócio, para o negócio do INE, e também para fins de investigação. Há muito tempo que o INE recolhe, ou portanto apropria-se de dados administrativos, e este projeto veio dar corpo, portanto, a uma coisa que se chama Infraestrutura Nacional de Dados. Este é portanto, o que é que vai acontecer durante a apresentação. Se me quiserem interromper, interrompam-me à vontade, que eu até gosto mais, de ser mais interativo. Sobre o projeto SAMA, a execução foi boa, quase 100%, foi 98%. Não vos vou falar muito do calendário, não o pus de propósito, mas nós começámos o projeto mais ou menos, salvo erro, em abril de 2019, tivemos a pandemia e tivemos, que não serve de desculpa para muita coisa, mas também tivemos os censos de 2021 e, portanto, em particular, o meu departamento e o INE todo teve muito trabalho nesse período. Apesar de tudo, continuámos com o projeto porque é um desígnio e o projeto ainda não terminou. Bem, que objetivos é que alcançámos? Antes de mais, aquele desenho que está ali, podem olhar para ele como uma espécie de cofre. É uma safety box, que é a Infraestrutura Nacional de Dados, e no centro temos os dados, temos conjuntos de dados e conjuntos de dados integrados. O que é que nos permitiu, ou quais são os objetivos que alcançamos? Fizemos um uso mais intensivo de dados, ou integrado de dados, depois mais à frente vão perceber melhor. Ganhámos recursos e espaço para intensificar a inovação. Foi feito com, basicamente, temos uma ou outra participação externa, mas muito pequena, e portanto foi feito com colegas meus. Houve um alargamento substancial dos domínios cobertos, isto pela quantidade de fontes que nós conseguimos reunir neste momento. Modernizámos a infraestrutura tecnológica, não temos outsourcing sobre a nossa infraestrutura tecnológica, é tudo feito por prata da casa. Aplicação de novas metodologias e técnicas de extração, buzzwords, inteligência artificial, técnicas de Big Data, etc., Deep Learning. Aproveitámos toda a cadeia produtiva, ou seja, houve departamentos de negócio, o meu departamento de tecnologias ou de sistemas de informação a participar, portanto, tudo participou. Sim, intensificámos a utilização ou a apropriação na utilização de dados administrativos e fomos fazendo e dando um maior retorno à sociedade daquilo que fomos fazendo e do que o projeto permitiu. Então, a Infraestrutura Nacional de Dados para o INE, o que é? São últimas fontes administrativas ou não? Podem não ser da administração pública. É uma infraestrutura que centraliza e armazena um maior volume de dados estruturados e não estruturados. Um único ponto de entrada de dados. Já bocadinho falaram nisso num vídeo na última apresentação. Mas para dentro do INE, onde se faz o quê? Validação, limpeza, transformação, qualidade, análise de coerência e enriquecimento. Mais à frente eu vou explicar melhor. Garantia de relações de integridade dos conjuntos de dados. Os conjuntos de dados têm um número de entregáveis substancial, que é novos dados, não dados originais. Documentação. Documentamos os dados. Vão ver no exemplo à frente. Um único acesso para o de cima era um ponto de entrada, quando no INE os dados administrativos que recebíamos entravam por diferentes departamentos de negócio. Passou a deixar de ser assim.
passou a ser um único ponto de acesso para aceder e explorar dados, portanto já é num outro layer, uma usabilidade mais simples, um elevado grau de otimização de recursos na exploração de informação, e esta parte aqui é importante, principalmente no contexto da administração pública. Toda a administração pública é dados uns dos outros. Se cada organismo da administração pública pensar em trabalhar os dados independentemente ou autonomamente, a estar nesta fase, é um esforço enorme. O que é que se fazia no INE? Todos, imaginem, um conjunto de dados vindo de uma entidade, ia para o departamento A, ia para o departamento B e para o departamento C. E todos faziam a mesma coisa. Tratavam dados originais. E cometiam erros diferentes, chegavam a resultados diferentes e por aí fora. E, portanto, o Infraestrutura Nacional de Dados veio precisamente dar uma diferença na forma como nos organizamos até internamente. Não tenho tempo. Facilitar a análise de dados, ok, são os departamentos de negócio, uma visão simplificada, unificada, integrada e documentada. Fontes. São algumas delas. Aos fornecedores, não me diga que não está aqui, está. Autoridade Tributária, Segurança Social, Educação, também colegas da Educação, Instituto IRN, Justiça, Banco de Portugal, ADN, Ministério da Saúde, Infarmed, EDP, estamos a falar de entidades públicas, Meta, Facebook, CIVs, privado. Atenção que a Meta forneceram-nos uma vez dados. Eu já depois a seguir mostro porquê. .pt sobre os domínios portugueses, serviços estrangeiros e fronteiras. Estão todos aqui dentro. Como é que funciona? Assim, num overview, as várias fontes de dados chegam, um único ponto de entrada, validação, segurança, confidencialidade, proteção. A maioria das fontes de dados relativamente a identificadores únicos e a dados sensíveis vêm encriptadas na fonte. O que é que um conjunto, uma equipa, entre o meu departamento e o departamento de gestão de recolha de dados faz uma preparação. Primeiro há esta parte, este layer, e depois faz uma preparação de dados com a integração das diferentes fontes. Há uma redução de cópia de dados, não andamos a transferir dados de uns departamentos para os outros. Há a qualidade de dados e há o enriquecimento de dados, que eu vou-vos dar um exemplo a seguir. O que é que nós pretendemos? Que os nossos clientes, que são os departamentos de matéria, as contas nacionais, as estatísticas sociais, as estatísticas económicas, possam usar, passa a expressão, os conjuntos de dados limpinhos e prontos a serem utilizados. E com as ferramentas que eles estão habituados a utilizar. Este é o esquema de funcionamento da INDE e da forma como nós tratamos os dados que recebemos. Não está completo, aliás, este projeto nunca estará completo, será sempre em contínuo. E esta figura tenta representar aquilo que nós fazemos no projeto, ok? Há por aqui uma quantidade de gente a receber dados
e a agitá-los, e etc., e a limpá-los, e detectar outliers, e etc., e a fazer imputações de dados, já que este nível não se passa nada, seria um nível de virtualização de dados. Mas como nós não temos feito isso ainda, que é o que pretendemos, Data Virtualization, e este é como os meus colegas, não é bem assim, mas nem com este conforto todo, porque não é uma sala tão bonita, nem com estes monitores, mas pronto, essa é o que queremos atingir e é uma ideia do que fica e é ser confortável, trabalhar com os dados que precisam. Vantagens. São algumas delas. Um serviço de recolha e armazenamento, capacitação e mais competências dos seus profissionais. Sem dúvida, estamos satisfeitos, contentes. Os nossos colegas, em diferentes áreas, não só no meu departamento, ganharam capacidade. Como estão aqui tantas entidades da administração pública, aproveito para vos dizer que nós estamos a fazer uma formação em ciência de dados com um projeto de PRR e que aceitamos, portanto, entidades da administração pública ou pessoas oriundas da AP. É para o Sistema Estatístico Nacional e também para a AP. Portanto, R, Python, Power BI, Business Objects, visualizações em mapas e por aí, até mesmo SQL, base de dados, por aí, podem sempre contactar o INE, é até 2026, nós estamos disponíveis. Padrões de qualidade internacionais, são os que alguns dos que o Eurostat nos obriga também. Uniformização de conceitos, isto é um tema complexo. Os conceitos estatísticos e os conceitos administrativos podem ser diferentes ou podem ser iguais. Portanto, reduzimos custos ao erário público. O nosso grande objetivo é, aliás, o nosso grande objetivo é fazer um censo de 2000. O nosso grande objetivo é não voltar a fazer um censo de 2021 num modelo tradicional que é de inquérito, ainda com 99,5% ou mais de resposta internet, mas não queremos voltá-lo a fazer da mesma maneira. Queremos fazer consensos de uma forma administrativa. Vai aumentar a frequência de censos e deixam de ser de 10 em 10 anos. Mas temos muito caminho para fazer ainda. Pronto, criação de massa crítica para a inovação, percebe-se pelo projeto que sim, racionalizar procedimentos sim, economias de escala, recursos humanos, etc. É isso. O que é que estamos... há mais ideias, mas eu quis pôr estas porque se nós temos acesso, como viram para aquelas entidades, temos acesso a uma quantidade de informação sobre as pessoas e o negócio, já falaram aqui de Data Act, o Luís falou nisso, estas questões do altruísmo de dados, muitos regulamentos, data spaces europeus, não é assim uma coisa que me agrada muito, mas é uma opinião pessoal, não é do INE. Melhorar o acesso a dados privados, vocês viram que tínhamos ali uma da Facebook, mas não é o que damos mais importância, damos muito mais importância à CIBS, que nos manda as transações de multibanco semanalmente e dos terminais de pagamento. Aumentar o número de dados transmitidos ao INE para produzir mais estatísticas, esse é o nosso objetivo. O objetivo de nós acedermos a estes dados é para, eu gosto de que isso fique claro, é para fins estatísticos, não é para fins de supervisão, não é para fins de regulação, não é para fins de investigação criminal, não é para nenhum desses fins, é exclusivamente para fins estatísticos. E estatísticas são agregações. Documentar mais e melhor os dados de origem administrativa, inclusivamente a definição do documento metodológico, que é um documento importante dentro da estatística, que define todo o que é uma operação estatística, e a introdução da melhoria de catálogo de dados.
deixa-vos dizer que a meta-informação sobre relativamente aos dados administrativos é uma luta, não é fácil. Até porque é um tema chato. E, portanto, toda a gente faz um bocadinho ao tema da meta-informação, mas quando começa a trabalhar com dados, e felizmente todos estamos a trabalhar mais com dados, sentimos mais necessidade da meta-informação. Então, quando partilhamos dados, como já sentimos a necessidade, também queremos dar mais meta-informação. Se formos honestos, não é? Produzir dashboards com informações relevantes para os nossos parceiros. Isto é um aspecto importante que nós vamos implementando aos poucos. Que é assim, não chega só não chega só o INE a receber. O que é que nós damos em troca? Está bem, produzimos indicadores estatísticos. Mas quando recebemos dados e encontramos anomalias nos dados, depois fazemos retorno de informação para que a entidade fornecedora os possa corrigir ou atuar sobre isso. E mesmo até algumas estatísticas sobre os dados que a fonte não faz. Eu tenho um exemplo à frente. E, portanto, esta parte do retorno é muito importante, porque nós já tínhamos esta experiência com fornecedores de dados que são obrigados a fornecer. Por exemplo, as empresas. Nos inquéritos. Quando elas preenchem os inquéritos, nós fazemos um retorno de informação em que, por exemplo, não identificamos empresas, evidentemente, mas damos o ranking, onde é que ela está, damos uma série de variáveis no conjunto das empresas do setor ou da atividade económica, por aí fora, ou na região, se não violar segredo estatístico. Alguns casos de uso: PT Domains, Autoridade Tributária é fatura, Status Lab, Estatística de Desenvolvimento e IRS para a comunidade científica. Estou a ultrapassar. O Status Lab é estatísticas experimentais para o INE, ok? Porquê? Porque não são estatísticas oficiais, mas nós no Status Lab podemos criar estatísticas e não as tornar oficiais. E isso permite-nos dar-nos algum grau de liberdade e, portanto, há um conjunto de algumas coisas que fomos fazendo. Há mais, eu por acaso pedi carregar no link, mas já não tenho muito tempo. Este é o uso em desenvolvimento ou em experiência. Não são propriamente experiências, atenção. Não tem o rigor e o documento metodológico por trás que seria necessário, etc. Mas são rigorosas, sim, na medida possível, mas não as tornamos oficiais. Onde é que estamos a usar? No inquérito de custos com o trabalho estamos a usar, portanto, já em produção, inquéritos de custos com o trabalho, rendas de habitação, preços de habitação, há mais alguns, salvo erro, rendimentos ao nível concelhio da população e usar diferentes informações. Nós aqui usámos a Segurança Social, a Caixa Geral de Aposentações, aqui tal, pela localização das pessoas com o telemóvel, com o Facebook, tivemos uma aproximação aqui à mobilidade. Os privados aqui eram importantes, como eu disse lá atrás, que era, por exemplo, os operadores que fizeram disso negócio, fornecerem dados ao INE e a outras entidades para fins estatísticos. Não queremos a chamada de cada um, mas podiam ser só valores agregados. De rendimento com base no IRS, acho que era na nota de liquidação, atividade económica com base no e-fatura, etc. E de aqui, portanto, o primeiro é mesmo o censo de dados censos com dados administrativos. O exemplo do e-fatura. O e-fatura é, sempre que pedimos uma fatura, portanto, cada empresa depois envia o SAFT, como assim se chama, um conjunto de informação para a autoridade tributária para fins de inspeção. Pelo menos é um deles. Recebemos 80 milhões de registros por mês desde 2020.
implementámos um conjunto, como eu dizia há bocadinho, de procedimentos para tratamento dos dados brutos. Os dados são tratados e enriquecidos, eu já explico. Inclusão de novos atributos provenientes de outras fontes, uma referência temporal, porque muitas vezes não há referências temporais, e o INE é cioso disso, a estatística. Identificação e interpretação de valores anormais, tratamento de outliers, tratamento de missing values, criação de tabelas agregadas para não ter os dados todos disponíveis para um determinado utilizador e poder só ter algumas tabelas, a implementação de dados alternativos, isto é um assunto interessante, que é garantia de serviço. Se nós passamos a ter a nossa produção de estatísticas dependente destas quantidades de fontes, quando as fontes falham, temos que arranjar um meio alternativo. E, portanto, estas parcerias e os protocolos que estabelecemos, aliás, é quase tudo basicamente com protocolos, isso tem que ficar bem definido, tem que haver uma garantia de serviço. Porque nós, internamente, aos utilizadores da Infraestrutura Nacional de Dados, que são do INE, já implementamos níveis de serviço. Ou seja, quando a fatura chega, nós temos 30 horas com uma equipa para fazer, para disponibilizar para os utilizadores. Eu mostro-vos aqui se isto abrir. O que é que nós fazemos? Portanto, além de disponibilizarmos os dados, fazemos, quando chegam os primeiros dados, portanto, em 2020, não foi em 2020, em concreto, fazemos uma espécie de flash report, em que damos algumas características dos dados, como é que eles são, como é que são os tipos de dados que lá vêm, e por aí. E depois, por cada mês que nós processamos o e-fatura, damos um flash report. Eu acho que há aqui nomes trocados, porque este seria um dashboard, o outro é o flash report, não interessa, mas a gente sabe. E depois damos uma evolução do que é o valor tributável, etc., sobre o e-fatura, sobre o mês de referência, a quantidade de registros que recebemos, a caracterização setorial, o universo de referência, com comparações com as nossas, com outras estatísticas que temos e outra informação que temos. Temos sempre uma nota técnica e na nota técnica é isso que eu quero mesmo. Sim, nós recebemos da autoridade tributária, o ano e o mês não interessa, já sabe, o mês sim. Recebemos o NIF do emitente e o NIF do adquirente. Depois há aqui uma divisão entre nacional e estrangeiro. O NIF do emitente, vou-lhes dar um exemplo como é que a gente recebe isto. O NIF do continente, o NIF do Jorge encriptado, não acho 256, irreversível. O país adquirente, Portugal. O mês da faturação, portanto, esqueçam estes dois. E o valor tributável. Eu fui 10 vezes ao continente. Se fui 10 vezes ao continente, aparece o NIF do continente e o NIF do Jorge e o valor de gasto no continente. O que é que nós fazemos a seguir? É o tal enriquecimento que nós fazemos a seguir. Que é assim, nós só recebemos ao fim e ao cabo 4 ou 5 variáveis. Mas nós sabemos a CAI da empresa. Sabemos qual é a região da empresa. Sabemos até o número de pessoas ao serviço, não é importante para aqui. E, portanto, vamos enriquecendo e fazemos isso com todas as bases, não só com a e-fatura, e vamos enriquecendo com outro tipo de informação. Por exemplo, classificámos-lo relativamente ao comércio. Se é na zona euro, se não é na zona euro, etc. E, portanto, isto é o tal enriquecimento com a informação que temos do INE e de outras fontes. Se eu conseguir voltar à minha apresentação, eu não vou... Também posso ligar a este, mas
este é o domínio, para o DNS. O DNS, o domínio.pt, tem lá uma série de informação sobre o registro de domínios. E a colaboração é tão, eu ia dizer tão fixe, desculpem a expressão, mas é tão boa, é mesmo boa, porque houve um encontro de vontades, no sentido de, por exemplo, com outras entidades não se passa assim tanto, no sentido de que eles dão-nos, por exemplo, uns NIFs, nós damos uma classificação por cá, e recebemos a informação deles, distribuímos geograficamente, e eles dão-nos informação que nos ajuda para as nossas informações, por exemplo, para as estatísticas económicas. Tem os domínios, tem os titulares coletivos, porque há uns que têm mais que um domínio e outros só têm um domínio. Distribuição geográfica, dá para aqui alguns, há um mapa que mostra mais do mundo, não mostra só Portugal aqui no caso. E por aí fora, e portanto, até que acordámos, isto são exemplos, acordámos fazer uma infografia conjunta com o DNS.pt, ou com o .pt, e nossa, portanto, que é o resultado do trabalho das duas entidades. Como eu vos disse, não estou a falar de dados abertos, estou a falar de dados, não chamaria fechados, um dia vão de ser abertos e vamos disponibilizando aos poucos. Como perceberam, os dados que nós temos são os dados que... Os dados também têm uma propriedade, não são só uns ativos fantásticos, também podem ser tóxicos. E, portanto, quando nós temos na nossa casa, quer dizer, é bom tê-los, mas temos de ter 1000 cuidados e todos os cuidados são poucos. Uma das perspectivas, ou uma das utilizações da infraestrutura nacional de dados é para fins de investigação científica. E este é um exemplo de um relatório que é para os investigadores, para eles perceberem. É só o rosto do IRS, não tem aqueles anexos todos que são 500, não é? Mas tem as variáveis, os tipos de dados, etc., como as categorias de classificação, variáveis em falta, não vos sei falar sobre isto, mas é um exemplo portanto, de como é que nós disponibilizamos meta-informação. Neste caso, estou aqui com a saúde em grande, portanto, foram alguns exemplos. Este caminho vai-se fazendo. Eu apelo que todas as entidades, quando quiserem, nós estamos disponíveis. Estes flash reports e muito do tratamento que nós fazemos dos dados é feito em R, é feito em Python e é feito maioritariamente no software proprietário, quer dizer, temos Oracle, que é basicamente onde é que esta informação está instalada. Peço desculpa se me alonguei, mas sinto um certo entusiasmo por estas coisas e espero que tenham gostado. Bom dia. Bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui e pelo convite em particular à SPMS para partilharmos um pouco do que estamos a fazer em relação à temática dos dados na saúde. Eu sou o Filipe, na SPMS sou coordenador de uma unidade que tem um nome muito complicado, que é aquela que está ali, mas na prática a nossa responsabilidade na minha unidade é sobre interoperabilidade. Só um pouco de contexto, estes são mais ou menos os números que caracterizam a saúde, pelo menos na sua vertente pública. Aqui uma das grandes notas que eu queria dar é que muitas das entidades, sejam hospitais, sejam unidades de cuidados de saúde primários, acabam por estar a utilizar sistemas de informação da própria SPMS. São muitas entidades, são muitos contextos, muitos níveis de prestação de cuidados e então o desafio é, e tem sempre sido, como é que nós conseguimos manter uma vista coerente sobre a informação que temos dispersa ao longo de todas estas instituições e como é que damos acesso a essa informação a diferentes atores
Neste caso em particular, um dos principais, quando começámos com este projeto há uns anos atrás, era a todos nós, aos cidadãos. Como é que damos acesso à informação nossa, sobre nós, mas que na prática está dispersa por um conjunto vasto de locais. Iniciámos por criar mecanismos de acesso mais ou menos direto a essa informação, e esse projeto na altura tinha um nome, foi financiado por um investimento SAMA, chamava-se Plataforma de Dados da Saúde, teve início em 2016 e depois é um projeto que ainda não se encontra concluído, nunca estará concluído, mas para todos os efeitos o SAMA, esse sim, teve um fim e estão aqui alguns dos números. Portanto, nós começamos com acessos mais diretos à informação, se calhar não vou abordar tanto, não vou entrar tanto em detalhe sobre isso, mas na prática o desafio hoje é um desafio de interoperabilidade. E interoperabilidade resolve-se sempre nestas camadas, pelo menos nestas 4 camadas que aqui estão: técnica, semântica, organizacional e depois uma camada legal. E eu vou-vos falar um bocadinho sobre o que é que estamos a fazer mais operacionalmente, para depois ser mais claro o que é que, em termos estratégicos, nós estamos a fazer. Portanto, olhando para aquilo que aqui está, de um ponto de vista de camada de semântica, ou seja, garantir que a informação preserva o mesmo significado, independentemente de estar a ser recolhida no ponto A ou no ponto B, nós estamos a trabalhar a 2 níveis. Um primeiro, se calhar não sei muito bem, é a um nível de estrutura, a um nível sintático. Quando nós transportamos a informação de um lado para o outro, a primeira coisa que fazemos é modelamos esse contexto. Isto é o caso de um profissional. Se eu quisesse representar um profissional na saúde, digitalmente, este é o conjunto de atributos e das suas relações que caracterizam este profissional. Tem vários níveis depois de granularidade. Na prática, e não entrando em muitos pormenores sobre isto, tecnicamente isto acaba por se traduzir numa estrutura que é interpretável pelos sistemas de informação. Nós temos um trabalho bastante vasto feito neste tipo de estruturação. Recentemente, a área da saúde viu uma mudança de paradigma, viu uma mudança de estándares internacionais, e nós vimos uma oportunidade de, a nível nacional, trabalhar num novo conjunto de estruturas semelhantes àquela que eu vos acabei de apresentar, para normalizar a comunicação de um conjunto core de elementos, neste caso relacionados com profissionais de saúde e o papel que representam, com entidades e com a localização geográfica dessas entidades, e logo a seguir sobre o utente e sobre estruturas para agendamento. Porquê este conjunto inicial de estruturas? Porque, se pensarem, qualquer transação de saúde, na prática, vai acabar por invariavelmente recorrer a pelo menos um destes elementos. Se eu quiser enviar o resultado de um exame, eu tenho que saber quem é a pessoa, quem é o profissional, onde é que o exame foi prestado, etc. E este é o trabalho que estamos a fazer para normalizar estruturas de transporte. Mas só isso não chega. Aliás, se repararem, há aqui umas caixinhas azuis. Estas caixinhas azuis significam dados estruturados, ou seja, dentro daquela estrutura, por exemplo, dentro de uma especialidade de um profissional, quais é que são as especialidades que podem ser admitidas para esse profissional. E então nós temos, a SPMS integra uma entidade orgânica que resulta da assinatura de um protocolo de colaboração entre 3 entidades, na prática da Direção-Geral de Saúde, da ACSS e da SPMS, e que tem como missão a regulação de dados normalizados, estruturados na saúde. De forma sucinta, o que nós fazemos nesta estrutura orgânica é produzir dicionários, okay? Listas de referência que depois podem ser utilizadas em diferentes contextos. Para vos dar, uma visão de alto nível de como é que isto acontece na prática. Acabamos por ter um conjunto de grupos de trabalho. Vou-vos falar do mais recente que temos, do caso da patologia clínica, das análises de laboratório, onde, com o trabalho deste grupo de trabalho, nós criámos então um dicionário composto por diferentes categorias de dados e por relações entre essas categorias de dados. Se víssemos isto como uma ficha de Excel, isto não tento ler que está. O que nós teríamos era várias colunas, várias folhas que depois acabam por ter relações entre si, e víamos que no seu total nós tínhamos quase 10.000 conceitos normalizados, codificados. Na prática
são todos estes conceitos que os laboratórios hoje utilizam para, quando qualquer um de nós vai a um laboratório privado realizar um exame que tenha sido pedido pelo SNS, esse exame é depois devolvido e é devolvido em forma estruturada. São estas estruturas que nós utilizamos. Em particular, isto é uma vista, mas, enfim, com mais zoom da tabela que vos mostrei anteriormente. Para vos dar um exemplo, isto é uma série de códigos únicos lá para trás. A seguir tem uma tabela, uma coluna de propriedades. Estas propriedades vão ser o elemento de ligação às outras estruturas do catálogo. Porquê que isto é interessante de referir? Porque, além da parte técnica, montar uma estrutura deste género implica muitos testes, implica não só verificações técnicas, mas também verificações de regras, vulgo regras de negócio. Portanto, sempre que determinada propriedade é utilizada para o registro de um determinado tipo de informação, a seguir há um conjunto de regras que têm que ser validadas. Enfim, sem vos maçar com os detalhes, veem que existem elementos mais computacionais de validação, existem erros que estão normalizados e existem testes que têm que ser realizados. Neste caso em particular que eu vos estou a trazer, toda a comunicação, isto é um caso real, portanto, hoje em dia nós integramos mais de 1000 unidades de cuidados de saúde primários com mais de 800 laboratórios privados. Isso é feito em cima de uma plataforma que nós mantemos na SPMS. E para vos dar noção dos números, todos os dias são transacionados qualquer coisa como 300.000 mensagens neste contexto. Portanto, já é um volume considerável. Isto do ponto de vista um pouco mais operacional. Creio que falaram destes temas do regulamento, ou do futuro regulamento do espaço de dados da saúde há pouco. Não vos vou, se calhar, amassar com muito sobre isto. Se calhar só referindo e fazendo a ponte, muito do que vos vou falar a seguir está a ter em vista as disposições que vêm neste regulamento. Acima de tudo, isto é um regulamento de mercado, não é um regulamento específico para a saúde. Divide os dados de uma forma estranha, apesar de existirem razões para isso, entre dados de utilização primária, que são aquele cantinho esquerdo, e dados de utilização secundária, que são estes dados do lado direito. Se calhar 2 notas sobre isto. A utilização primária vai passar a ter um caráter obrigatório, portanto, Portugal vai estar legalmente obrigado a partilhar aquela informação. Aquilo que aqui está do vosso lado direito é um pouco diferente, de todas as formas. Uma segunda nota é que esta divisão entre dados para uso primário, para uso secundário, na prática nós não queremos acabar com um lado em que temos, enfim, uma qualidade muito grande de dados estruturados na fonte e depois com um segundo lado onde vale tudo. Não é? O que importa é ter informação e depois logo a conseguimos trabalhar, seja de que maneira for. Enfim, só uma nota para refletirem sobre isso. De um ponto de vista mais estratégico, na prática, o que é que nós estamos e queremos fazer? E se calhar a forma mais simples de sumarizar isto é construir plataformas. E na prática o que eu quero dizer com plataformas é construir um espaço digital onde qualquer operador económico que queira vir exercer atividade no contexto da saúde, ou pelo menos na sua relação com o SNS, tenha que fazê-lo em cima desta estrutura, em cima desta plataforma. Do ponto de vista técnico, se calhar, pegando no que eu vos acabei de dizer, já conseguem olhar para este bonequinho e ver que temos, não interessa, consumidores, alguém tem, digitalmente, alguém tem algo a oferecer, alguém tem uma procura, querem trocar informação. Tecnicamente, para o poderem fazer, vão acabar por utilizar todas as estruturas que eu vos mostrei atrás. Claro que nós, tendo controle sobre a plataforma, que claro que conseguimos auditar, claro que conseguimos ter alguma... Enfim, vou-me deixar pela palavra auditar aquilo que se passa em cima desta plataforma. Mas além disso, e se queremos construir redes colaborativas, nós temos que olhar também para aquelas das últimas camadas e para uma questão de conformidade e para temas como a confiança. A partir do momento em que queremos ativamente deixar com que várias partes interajam, nós temos que ter a capacidade de estabelecer, eu vou-lhe chamar acordos, não sei quantos juristas têm na audiência, mas para não ferir suscetibilidades, é necessário estabelecer acordos. Portanto,
E o que é que nós, enquanto SPMS, estamos a fazer? Estamos a estabelecer acordos com quem produz software para poderem fazer uso destas plataformas, para poderem fazer uso destes serviços. Direto ou indiretamente acabamos por ter a necessidade de ter acordos com outras entidades da administração pública e inclusive por entidades que fazem uso dos softwares que são desenvolvidos por qualquer parte que não seja a SPMS. Portanto, para vos dar uma ideia de visão, e visão a mesmo muito curto trecho, dou-vos o caso do agendamento. Portanto, há pouco dizia-vos que estávamos a finalizar, portanto, a consulta pública desta estrutura vai ser fechada nos próximos dias. Um conjunto de serviços para possibilitar o agendamento. Agendamento de quê? Agendamento do que conseguir imaginar. Porque as estruturas estão abstratas a esse ponto. Consultas, exames, tudo que seja na prática agendável, nós conseguimos comportar dentro dessas estruturas. E a visão é simples. Nós queremos que quem desenvolve software possa aderir à plataforma, possa integrar a rede mediante um conjunto de regras. Quem sejam os clientes finais depois desses sistemas também tem um processo de conformidade pelo qual têm que passar, mas que depois tenham a capacidade de gerirem entre si, quase que de forma unilateral, sem o envolvimento da SPMS, transações específicas, unilaterais, entre duas ou mais partes. Ou seja, aqui o conceito é, desde que adiram à rede, consigam ter autonomia de gestão própria. Cumprindo, claro, com aquilo que é o quadro de segurança transversal ao comunitário. Portanto, eu sumarizaria a nossa estratégia para, pelo menos para a produção e para, enfim, o fluir dos dados, como construir plataformas. É na prática isso que estamos a fazer. E com isto, resta-me agradecer-vos. Obrigado. Só um pouco de partilha também, por toda a informação que temos estado a reunir esta manhã. E muito obrigado também pela paixão com que apresentam os projetos que aqui vieram partilhar também. E gostava de colocar aqui nesta ronda algumas questões que me parecem comuns aos projetos. Primeiro, o facto de todos referiram partilha, todos referiram parcerias. No caso do Carlos Parei, que se tinha referido que o projeto era inclusive uma joint venture de dois serviços, e o Jorge e o Filipe voltaram-se mais para... Acho que ficámos sem pilha. Agora já estou... Não, ficámos sem pilha. Talvez... Ficou o micro sem pilha, mas não ficámos mais sem pilha. Se entretanto for possível, mas... Só acordar, não sei. Estou. Estava só a tirar isto aqui para não desistir. Já temos. A pergunta que vos deixava então era, de uma forma geral, como consideram que essas parcerias devem ser realizadas? De que forma é que os contactos, como é que começa um projeto que envolve essas parcerias? Com que alinhamento é necessário, no caso interno, mas também voltado para fora. Eu acho que estão aqui 3 casos distintos: um alinhamento interno, aquilo que é o que o INE está a fazer, a agregar informação de entidades, e no caso a construção das plataformas e explicar aos outros que o que ali está é um bem reutilizável e que pode ser. Gostava de perguntar-vos como é que foi este desafio de alinhar internamente estas sinergias. Esse é o meu desafio diário. Eu costumo dizer que passo 80% do meu tempo a fazer diplomacia e 20% do meu tempo a gerir projetos ou direção de projetos. Porquê? Porque a defesa está a centralizar todos
o Sistema de Informação de Gestão. Então temos aqui 13 entidades e muitos deles, se calhar maiores que alguns ministérios, que é o caso dos Governos das Forças Armadas, com uma cultura muito vincada, e portanto esse que para mim é o maior desafio, que é o caso, por exemplo, do Anuário Estatístico, que estamos agora a fazer uma apresentação, e esse é o meu primeiro desafio, é esse, ter aqui estas 3 entidades todas a falar ao mesmo tempo. E de preferência num único sentido. Habitualmente temos sentidos diferentes e, portanto, esse é um grande desafio que nós temos, de ter estas entidades todas a falar a mesma linguagem, de modo, porque isso é fundamental. Temos o caso do Anuário Estatístico, que é a nossa grande fonte de dados. Nós neste momento estamos a revê-lo, a fazer digamos, quase de raiz, porque chegamos à conclusão que realmente, e isto foi o bom deste projeto, que deu ali um pouco, levantei um bocadinho esse véu, que é realmente este projeto acabou por levantar algumas incongruências que havia em determinadas entidades. Portanto, estamos a rever tudo isso e esse, digamos, é o maior desafio por estas entidades a falar ao mesmo nível. Depois, internamente, dentro da Secretaria-Geral, e foi realmente mais fácil, porque tivemos uma direção de serviço que dedicou-se exclusivamente, ou quase exclusivamente, à parte toda administrativa, que é muito, portanto, à candidatura do próprio projeto, depois à parte toda administrativa e financeira, e depois a outra parte que é, digamos, que é só a nível técnico. Ok, ver agora se o Jorge já tem mais sorte. Acho que sim. No caso do INE, conseguir olhar para fora e convidar as entidades a participarem foi facilitado? Bom, as entidades têm que obrigatoriamente, por legislação, nós podemos aceder a dados administrativos e temos mandato para isso. Há um reforço de um novo regulamento, que é o 223, que é o Regulamento das Estatísticas Europeias, que reforça ainda mais o acesso a dados de entidades privadas e a entidades públicas. Mas nós até agora não precisamos de fazer isso. Não precisamos de estar a invocar, até na nossa recolha tradicional de inquéritos, é muito raro e para contencioso o que é que seja, porque podemos aplicar multas por não responder a inquéritos. Mas com as entidades tem havido uma boa colaboração e há uma percepção melhor, é tudo sempre com protocolo, ok? Fazemos protocolos em que há obrigações do INE e obrigações da outra entidade. Mas algumas entidades têm começado a perceber melhor o papel do INE. Nós não podemos falar de estratégia nacional de dados sem falarmos de INE, não podemos falar de estratégia de dados para a administração pública. Agora tenho que fazer um desabafo. Onde é que o INE não está representado no CETIC, que deveria estar? Está a Secretaria-Geral da PCM, é assim que o modelo de governance é esse. Mas, portanto, nós temos um papel fundamental e isso é reconhecido. Eu vou-vos dar um exemplo. A autoridade tributária, eu também vou fazer uma piada com a autoridade tributária. Quando começámos a fazer um protocolo, em 2014 já havia outros, mas este era muito mais para além daquilo que a gente queria. E então, as nossas unidades de negócio, as unidades de matéria, iam dizendo das necessidades que tinham. E nós íamos juntando Excels, e um dia qualquer estávamos na autoridade tributária e as pessoas, os interlocutores para o protocolo da AT e nós, eles à altura tantos perguntaram-nos porque é que nós queríamos a cor do carro. A cor do carro, que estatísticas é que íamos fazer com a cor do carro? Porquê? Porque não reparámos, não filtrámos, e quando pediram um imposto único de circulação, também foi a cor do carro, e portanto nós não soubemos responder. Enfim, isso foi uma parte de uma piada. Feito o protocolo, recebendo a informação, vocês já perceberam que há uma quantidade enorme da AT nós recebemos. O que é que eles reconheceram?
que nós éramos quase fiéis depositários. E então, por exemplo, se um investigador de um doutoramento, um mestrado ou não sei quantos, quiser informação, a autoridade tributária diz que para ir ao INE. E isso ajuda-nos. E, portanto, também nos dá trabalho. Mas também promove o INE nesse sentido. E, portanto, a Segurança Social vem quase a reconhecer o mesmo e, portanto, tem sido relativamente fácil. E, inclusivamente, às vezes, o que nós pedimos é difícil, porque estamos a falar de censos, para fazer os censos administrativos, não é como nos países nórdicos, e às vezes algumas coisas que pedimos, geralmente a abordagem é sempre com as pessoas do negócio, as pessoas do negócio de lá, as encarregadas de proteção de dados, os sistemas de informação e por aí. Mas, portanto, é sempre ali com base num protocolo e de uma explicação de ambas as partes. E no vosso caso, Filipe, vocês já, para além de protocolos com entidades públicas, também já têm necessidade têm muita pesquisa de próprias entidades privadas, têm dados extremamente apetecíveis. Como é que neste momento estão a regular essa partilha e essas parcerias? Se calhar eu partia isto a dois níveis. E é coisas que nós, serviços que nós montamos, se quiserem, que geram interesse económico para uma terceira parte, porque conseguem diferenciar-se pelo seu negócio, ou pelo contrário, percebem que se não se posicionarem de determinada maneira vão ficar ameaçados por outros operadores que acabam por se posicionar dessa forma. E depois, por outro lado, serviços que na prática não se traduzem no interesse económico de quem está do outro lado. Isso também acontece. Geralmente, para os primeiros, não há problemas em chegar a diálogos e em gerar motivação para que exista mudança. Na situação onde já não é tão economicamente favorável, então temos alguns desafios. De todas as formas, o que é fundamental é, por um lado, nós conseguirmos estar a trabalhar para a oportunidade certa, e quando eu digo oportunidade certa é mesmo naquelas camadas que eu vos estive a apresentar, mas sobretudo nas duas primeiras. Legalmente, eu tenho que ter a cobertura necessária para fazer aquilo que me predisponho a fazer. Organizacionalmente, eu tenho que ter a capacidade de gerar a vontade e a dinâmica para que algo mude. Se não ficamos da mesma maneira, não há transformação digital que ocorra se não houver uma vontade para mudar processos. E depois, sim, tecnicamente as questões acabam por ser resolúveis. Nas duas primeiras camadas é sempre mais difícil gerar dinâmica. E ver onde é que temos que alocar os nossos recursos, internos e não só, como um todo, porque projetos grandes de transformação absorvem muitos recursos, implicam esforços de articulação muito grandes e dificilmente, dando o caso da saúde e falando da minha experiência, quer dizer, projetos como o que mostrei, de pôr laboratórios a transacionar dados, quer dizer, dificilmente nós conseguimos comportar mais do que 1 ou 2 projetos dessa dimensão por ano. É impossível, porque não há recursos suficientes na organização, não há foco suficiente, ou de outra forma desfocar-nos-íamos. São projetos muito complexos. Na prática, é fundamental garantir que as pessoas são ouvidas e que estes processos são transparentes. Daí nós fazermos consultas públicas, daí termos grupos de trabalho onde estão representados parceiros desde do setor público até ao setor privado, para que não seja uma surpresa, para que as pessoas se possam preparar para aquilo que aí vem, para aquele diploma que a seguir as vai obrigar a ir em determinado sentido. Tocou-se já aqui num tema que considero essencial e muitas vezes abordado em praticamente todos os fóruns que temos estado, é a questão da própria capacitação e aquilo que são as próprias os recursos, muitas vezes indisponíveis, mas a forma como é necessário o enriquecimento de competências que estes projetos motivam. Todos estes projetos que aqui foram apresentados tiveram por trás de si pessoas e numa ronda aqui rápida gostava que partilhassem
dimensão das equipas que estiveram envolvidas e aquelas competências que tiveram que ser aprimoradas dentro da organização, não só durante o projeto, mas agora para depois serem para continuar a manter. Portanto, que FIS é que estiveram envolvidos e como é que e o que é que isso puxou também pela organização em termos de competências? Bem, a nosso nível tivemos uma grande vantagem que, como vos disse, trabalhamos em parceria com a Nova e aí tivemos um manancial de pessoas, também não foi infinito, obviamente, mas tivemos um manancial de pessoas que naqueles perfis que são habitualmente mais difíceis de arranjar, os data science e, portanto, todo esse tipo de perfil que nestes projetos são normalmente complicados de arranjar de um dia para o outro e, portanto, e com competências, né? Porque depois com o nome sim, mas depois as competências é completamente diferente. Depois tivemos também, como vos disse, outra parceria tecnológica que era com uma empresa que já vinha trabalhando connosco há algum tempo e, portanto, também tivemos essa vantagem de ter um conhecimento grande da casa, naquilo que é a defesa e, portanto, dos processos da defesa, já tinham trabalhado connosco no nosso portal e, portanto, no nosso portal da defesa, portanto, e foi fácil, portanto, toda aquela parte do portal dos dados abertos foi feito também por essa empresa e, portanto, foi uma equipa de, sensivelmente, aquilo também tem sempre um bocado de escalabilidade, né? Vamos utilizando à medida, mas foram 2 ou 3 pessoas, da parte da Nova foram 4 ou 5, e depois internamente tivemos uma área de planeamento e gestão de informação, que obviamente que são 5 pessoas, mas não tiveram todas em full time neste projeto, mas deram a sua participação. Portanto, estamos a falar deste nível de pessoas e perfis. E a nível de competências, aquilo que vai ficar, o reforço veio a nível de quê? A nível nós infelizmente não temos a competência, os níveis de competências que gostaríamos de ter, principalmente neste aqui da Nova que tem, e portanto nós temos muita dificuldade aí, até naquela área de gestão de planeamento e gestão de informação, deveríamos ter ali mais 1 ou 2 data science, pelo menos para trabalhar aqui os dados, esta nova maneira de trabalhar os dados, e portanto aí não temos essa competência, habitualmente vamos ao mercado. O Jorge falou muito em R ou em Python, certo. E depois também da exploração. Esse é o core das competências técnicas que se estão hoje a pedir a quem trabalha estatística em Portugal. Sim, é o que estamos a pedir. Embora na área da ciência de dados é o que estamos a pedir, nós temos depois, como sabem, ou alguns de vocês sabem, temos uma grande autonomia técnica e, portanto, desde os sistemas de administração de bases de dados, comunicações, desenvolvimento de software, etc., data warehouse, isso é feito por técnicos do INE, cada vez somos menos e mais velhos, mas vamos nos aguentando. Relativamente à ciência de dados, ou suposta ciência de dados, é disso que se trata, acho que já há muitos anos, nós é que não tínhamos dado por isso, já trabalhamos em ciência de dados há muitos anos, com umas ferramentas ou com outras, mas sim, é R, Python, e a visualização, por exemplo, destes dashboards não foi com Power BI, mas nós usamos Power BI quando é para difusão de informação estatística, aqui é com R e Shiny, qualquer coisa assim. As competências foram-se desenvolvendo, nós já tínhamos competências em R e Python, se começam a sair de fora do departamento, do meu departamento, do departamento de sistemas de informação, começam a aparecer nos departamentos de negócio, pessoas especializadas em R e em Python, já faz parte um bocadinho até quase do nosso recrutamento, perguntamos sempre, pomos lá sempre qualquer coisa, que é para eles depois trabalharem naquele layer lá de cima que eu mostrei. Porque senão depois não, só com Excel e só com coisas, quando estamos a falar de 80 milhões de registros, não dá, nem dá o acesso antigamente, e portanto não é a mesma coisa, e isso alavancou bastante nos últimos anos essas competências, e como eu disse,
os formadores são os meus colegas, temos um projeto de PRR de capacitação para o SENA e para a AP, estamos disponíveis para fazerem essa frequência, evidentemente não podem mandar 20 de uma entidade de uma vez, mas portanto, aliás, nós damos um bocadinho de prioridade aos nossos fornecedores, já agora, se não se importam, mas estamos disponíveis para fazer isso, e portanto, acho que toda a gente tem sempre alguma coisa a ensinar, nós nesta área acho que temos alguma competência, alguma coisa com grado e com gosto que fazemos. Em relação à dimensão da equipa em relação à dimensão da equipa, devido ao índice. depende. Depende se eu lhe disser que o meu departamento, que são 100 pessoas, mas são muitas áreas, uma parte dele além de tratar da pandemia em 21 e em 20, estivemos a preparar os censos, e isso é um grande consumidor de recursos, mas aqui entre metodologia, o Departamento de Sistemas de Informação e de Gestão de Recolha de Dados, agora já ultrapassámos esse número, portanto criámos uma unidade para os dados, não no meu departamento, noutro sítio, e portanto que agora tem, salvo erro, 4 pessoas, e nós fizemos isso, a primeira montagem da INDE, fizemos isso à volta de 6 pessoas, nunca é a tempo inteiro, que é uma pena. Por exemplo, essa unidade não faz mais nada a não ser tratar de dados administrativos, e isso faz toda a diferença, porque é uma alocação a um projeto completamente diferente. Agora, os recursos nesta área, por exemplo, para recrutar, ou não sei o quê, não estou a dar novidade nenhuma, são difíceis de recrutar, a administração pública não paga o que devia pagar, e portanto, é a vida, vamos fazendo. Vivendo cada dia, um dia cada dia. Certo. No vosso caso, Filipe, eu imagino que não serão só recursos mais focados em dados também, há uma grande componente de integração, portanto há aqui um mix difícil de conseguir, ou vocês optam por dividir ou pensar em duas áreas? Vamos perceber. Nós, na prática, em termos de competências e de formação, a competência que nos custou mais a adquirir em tempo, em esforço, foi a competência para a modelação. Okay? Conseguir chegar a estruturas coerentes e conseguir chegar a estruturas que consigamos mais à frente reutilizar. E esse é, sem dúvida, em termos de peso de formação, essa é, sem dúvida, talvez a componente mais onerosa. Em termos de dimensão de equipa interna, e claro que não é trabalhar em simultâneo, e contabilizando, se calhar, com pessoas de comunicação, jurídicos, gestores, desenvolvedores, pessoal de operações, etc. Nós devemos ter tido seguramente umas 50 pessoas envolvidas, se calhar mais, neste projeto, só para estruturar esta componente dos exames. Claro que está que isto é construído em cima de infraestrutura que já existe, portanto não começámos de novo e não estiveram todos ao mesmo tempo, todos os dias ali focados. Mas em termos de dispersão de pessoas, se eu tivesse que apontar um número, baseando no caso do que fizemos para a Covid, haveria de ser mais ou menos semelhante. Mas formar é uma parte do problema e manter é outra parte do problema. E se calhar agora, se me permitirem, esquecer um bocadinho a parte da saúde, porque eu acho que nós temos uma oportunidade neste momento, enquanto país, de nos tornarmos competitivos. Nós vamos ter, se continuarmos nesta trajetória, partilha de dados a nível europeu. E vamos colocar um caso em que a Comissão até faz um trabalho extraordinário, de tal maneira que até o próprio modelo de custeio é normalizado. Eu ter acesso a ambientes aqui, ou na Finlândia, ou em Malta, ou seja onde for, custa-me exatamente o mesmo. Eu, enquanto explorador de dados. Ainda assim, nós temos que conseguir ser competitivos. Porque eu vou escolher processar os dados onde? Não é pela minha afinidade em Portugal. É onde tiver condições de acesso mais rápidas e mais consistentes. E, por outro lado, é onde tiver melhores condições de exploração. Se tiver mais poder de exploração. E nós vamos começar a ver, efetivamente, uma espécie de turismo de dados a acontecer. Portanto, e assim como preparamos o país
para outras vertentes, enfim, turismo, para chamar as pessoas, nós também temos que preparar o país para conseguirmos ser atrativos e competitivos neste aspecto. E depois há uma cascata de eventos que sucede se conseguirmos fazer um bom trabalho. Naturalmente que reter pessoas e reter talento, eu acredito que acabará por ser uma dessas consequências. Mas temos que nos conseguir posicionar dessa maneira, digitalmente, e vemos isso em vários fóruns. Portugal é competitivo, mas olhem, por exemplo, para o caso da Finlândia. Eu consigo subir ambientes de processamento seguro hoje, sei quanto é que eles me custam, sei o que é que lá tenho, sei que posso adicionar mais ou menos ferramentas, etc. Tenho processos instituídos para isso, tenho agências que me fazem a curadoria dos dados. Portanto, nós temos que nos tornar competitivos. Acho que estamos nesse caminho, mas é o reforçar dessa ideia. Fica anotado o termo turismo de dados. Acho que ainda vamos fazer um evento sobre isso, porque acho que o conceito que aí está mesmo da partilha e o impacto que ela pode ter, aquilo que é a própria valorização do país enquanto entidade produtora de dados e de qualidade que esses dados possam ter, é de facto interessante e diferenciador, e a própria Comissão, penso, que também começará a medir dessa forma. A minha próxima questão era exatamente sobre impacto. É algo que nós temos vindo a falar em alguns fóruns onde participamos, quer dentro e fora da Europa. É um tema que tem vindo a ser discutido. De que forma é que nós conseguimos medir o impacto desta partilha de informação, dos dados estarem ao dispor das pessoas? Gostava de saber, talvez a melhor forma até é se conhecerem já algum exemplo de que a utilização dos vossos dados tenha tido um impacto muito relevante em algum processo, em algum estudo apresentado, mas é algo que hoje em dia nos estamos a preocupar, e mesmo dentro da AMA estamos a estudar de que forma é que podemos medir o impacto da partilha de dados, quer conseguindo identificar um utilizador de dados, com as tais reutilizações, mas de que forma depois é que conseguimos ter exemplos que os meus dados foram utilizados. Eu sei que é um tema, não é muito objetivo, este tema temos visto em alguns fóruns onde o discutimos, mas gostava de saber, na vossa opinião e naquilo que são os vossos projetos, como é que estão, eu não diria a controlar, mas a ter noção da utilização e do impacto que os vossos dados estão a ter na sociedade. A pergunta é um bocado complicada de responder, mas para mim até é um bocado fácil, porque nós somos muito novos ainda nesta partilha de dados e, portanto, muito sinceramente, estou muito mais preocupado na governação dos dados, portanto, um pouco a montante propriamente a jusante. E, portanto, e não temos de todo nenhuma medição de que os dados que nós estamos a publicitar estão a ser utilizados. O projeto é muito novo, como viram, e portanto ainda não temos essa hipótese de medir exatamente o quão os dados estão a ser utilizados e como estão a ser utilizados, e portanto aí não tenho essa medição ainda. Não, a voz da experiência está com as mesmas dificuldades, portanto não é a experiência, sim, é essa parte de como é que a informação do INE é utilizada. Enfim, é um bem público, está à disposição e é para ser utilizado como acharem, espero que para bem, por toda a gente, pelos cidadãos, pelas empresas, pelas entidades de governo. Aqui o grande objetivo, como eu vos disse, fazer um censo administrativo é uma poupança de recursos ao erário público substancial mesmo. E ainda mais com o impacto disso é a frequência dos censos ser completamente diferente. E aí não estamos a falar de uma partilha de dados, mas quer dizer, estamos a falar de disponibilização de informação estatística. Há um exemplo recente que nós partilhámos dados, não de forma aberta,
mas que para lá caminharemos. O INE tem grande tradição, está desde o início nos dados abertos. Já estão alguns de High Value Datasets, salvo erro, pelo menos espaciais ou geoespaciais, e partilhamos com a Anacom para fazer um trabalho porque nós temos uma base de dados com os edifícios com pelo menos uma residência residência habitual, com todos georreferenciados. E eles precisavam dessa base de dados, que é a nossa base geográfica de edifícios. Aliás, vai-se transformar, antes era só edifícios residenciais, ou que tivessem um alojamento residencial, e vai-se transformar numa base muito maior. E foi utilizado para estudar as áreas brancas de fibra óptica, relativamente àquelas coisas, né, que os operadores não chegam com a fibra óptica, e portanto a Anacom utilizou essa informação, e isso teve impacto na partilha, porque permitiu realmente tomar algumas decisões, ainda que eu não sei bem quais são, mas se calhar são públicas, e depois outro impacto também é substancial, é o número de inquéritos que conseguimos retirar, portanto menos carga estatística para as empresas e os cidadãos, e mesmo algumas variáveis. Por exemplo, não vamos perguntar a uma empresa o volume de negócios se o temos ali pela e-fatura, portanto, mas não conseguimos. Eu gostava muito, e podemos nos sentar, alguns, a tentar gizar uma forma, deve haver papers escritos para conseguir perceber como é que a gente mede a partilha dos dados. No caso da SPMS, vimos bem que o impacto que a divulgação regular de dados pode ter durante a pandemia. Todos queriam os dados desse tipo. Certo. E tem outros exemplos também? Acho que nós medimos pouco, como é que colocava há pouco, se merece o ROI da partilha de dados. Não significa que não o consigamos sentir ou perceber, mas acho que medimos pouco. Um exemplo de percepção, nós temos, nos hospitais que usam os nossos sistemas, nós temos plataformas destinadas à interoperabilidade. Só por olharmos às transações, ou seja, eu não sei de quem é que é aquela transação, não consigo ver o conteúdo clínico daquela transação, mas eu sei que ela passou e sei o tipo de transação a que se refere, por exemplo, um agendamento de um exame para o laboratório do hospital. Só por a motorização dessa informação e por comparação com períodos homólogos, nós conseguimos perceber e intervir, alertar, neste caso, caso algo esteja errado no hospital. São 4 da tarde, eu estou à espera de X transações por segundo, estou com 0, alguma coisa se está a passar, automaticamente nós conseguimos atuar. Portanto, enfim, isto é um caso de muitos que poderia dar, mas efetivamente nós medimos pouco. Eu estava a olhar aqui para os colegas do Infarmed e dois pensamentos sobre medição, de coisas que se calhar começamos a conseguir fazer. Resultados de saúde. Até que ponto é que nós não vamos começar a ver mudanças grandes no sistema, neste caso no sistema de ações, por medirmos diretamente, de forma mais eficaz, os resultados de um determinado tratamento, de um determinado medicamento. Outro exemplo que nos deve fazer refletir. Portanto, nós estamos a conseguir circular cada vez mais dados enquanto sociedade. E estamos a conseguir explorar cada vez mais dados de forma mais eficaz. Outro dado interessante é que a incidência de cancro está a aumentar. E aumenta com a idade. E os tratamentos. E aqui entra um tema interessante, que é o tema da medicina personalizada, certo? Portanto, em tese, se eu tiver mais dados, se eu conhecer melhor aquela pessoa e como ela é caracterizada, eu consigo preparar medicamentos, tratamentos que lhe são mais específicos. Portanto, mudamos de um paradigma de de fatos genéricos e entramos num paradigma de fatos costurados à medida. O que é mais barato? Ou o que é mais caro? É um tratamento à medida ou é um tratamento genérico? Ou seja, estou a ser injusto, mas a comparação, um fato à medida ou um fato que eu vou à Zara e consigo comprar.
E isto para dizer o quê? Sempre se calhar assim foi, mas deve-nos fazer refletir também um pouco em termos de sociedade e para onde é que estamos a caminhar e o que é que queremos. Eu defendo estes projetos e esta partilha, não me interpretem mal, mas como tudo, dão para umas coisas e dão para outras. Quem tiver mais dinheiro, nestes novos paradigmas, vai ter mais saúde, pagar diferenças mais de melhor saúde. Não tenho resposta. Acho que também não vais encontrar aqui a resposta. Bem, Ana, está na hora, não é? Gostava de só abrir também a discussão, se tiver alguma questão específica para os nossos convidados, sobre os projetos ou sobre como é que se implementa um modelo de turismo de dados. Eu fiquei com essa expressão. Estamos. Então, agradeço-vos a todos e vamos fazer o encerramento da sessão. Muito obrigado. Muito bem. Isto tem a fácil tarefa de mediar o final da sessão e o início do almoço, de maneira que, sugerindo que tenham uma boa refeição, poderia começar por aqui. Obrigado a todos e até à próxima. Bom, começo com este jeito de piada, de agradecer-vos muito a vossa presença e dizer que foi para mim um gosto ver estes 3 projetos que não conhecia, ver o que tiveram de relevante e que nos puderam partilhar. Eu, com franqueza, sou uma das pessoas que pensa que os dados, isto se calhar é um clichê e é uma frase feita, há uns que dizem que é o novo petróleo. Eu acredito muito que é aquilo que nos vai fazer diferenciar muito na qualidade dos serviços públicos digitais que, por exemplo, a AMA oferece. Nós, na AMA, temos vindo a trabalhar no sentido de os serviços públicos serem, por exemplo, mais preditivos, mais proativos, e isso pressupõe o uso de dados. Para nós sabermos se a nossa carta de condução está para expirar ou não, em vez de andarmos todos os dias nós a procurarmos e ser a máquina a vir ter connosco a dizer, olha, prepara-se lá que o bilhete de identidade diz que a sua idade está a chegar àquele ponto em que precisa fazer qualquer coisa e rejuvenescer aqui, não a idade, mas rejuvenescer o plástico da carta de condução ou aquilo que tem no seu ID Gov. Portanto, o tema dos dados é, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, na AMA defendemos muito como sendo a área talvez mais promissora para a transformação verdadeiramente digital dos nossos serviços públicos. Há pouco a expressão também que me ficou retida aqui do nosso colega, do Filipe, do turismo de dados. Eu tinha ouvido falar muito de dados sobre o turismo, hoje temos aqui uma nova área que é o turismo de dados, mas percebo perfeitamente a lógica e realmente temos muitas competências em muitos domínios e que podemos perfeitamente dar mostras lá fora. Eu às vezes tendo a usar isto com uma certa orgulho de que somos tão bons quanto os melhores que existem lá fora, mas também somos tão fáceis de capturar que às vezes estas montras internacionais são ótimas, mas depois lá vem o nosso melhor técnico que afinal decidiu abraçar um desafio lá fora, porque entretanto cá dentro percebeu que poderia demorar-lhe mais tempo a conseguir chegar onde entretanto lhe ofereceram, muitas das vezes sem sair de casa, que agora este advento de teletrabalho leva a estes desafios. Mas é para isso mesmo que nos temos que preparar e criar, como o Filipe dizia, também corroboro completamente, das condições para reter o talento nos nossos organismos e às vezes não são só questões de financeiras, mas são os desafios profissionais como aqui vamos tendo. Aqui nesta área dos dados. Há aqui uma nota que gostava também de salientar e que foi para mim muito evidente e até porque se cruza muito com aquilo que eu todos os dias, ou quase todos os dias, também encontro dificuldade. E foi referida pelo nosso colega Jorge Magalhães, que dizia que para tudo aquilo funcionar bem é preciso que haja protocolos e garantias de qualidade dos dados. Isso é uma das dificuldades que nós também temos na administração pública no sentido mais lato do termo. Como sabem, a plataforma de interoperabilidade permite, não numa área setorial, mas mas a nível nacional, fazer essa partilha e esse cruzamento de dados, cruzamento no sentido de troca de dados. E as dificuldades são essas mesmas, é que às vezes a gente liga às pontas, a informação circula, mas temos de ter garantia de quem a liga que está
responsabilizado e comprometido em ter um bom serviço, porque caso contrário, aquilo que entregaremos ao utilizador final, ou às vezes funciona e depois já não funciona e a gente não sabe bem porquê, ou então, se os dados que entrega não são de suficiente qualidade, acaba por ter perturbações naquilo para que eles são usados a seguir. E, portanto, essa parte é uma parte verdadeiramente crítica e nós na AMA sentimos que é também uma área em que precisamos todos de um impulso adicional, porque verdadeiramente às vezes nós levamos mais tempo a assinar os protocolos, a fazer a parte burocrática do processo, do que a realizar a operação. Eu não sei se isto é uma coisa que sentem todos, mas muitas das vezes os nossos colegas que sabem destas áreas dizem, quer dizer, está tudo pronto, mas podemos ou não? Já só falta assinarem um papel. Quase faz lembrar aquela piada ou aquele sketch de qual papel, não é? Mas a verdade é que é preciso uns papéis para assinar, para podermos trocar dados, que na atualidade, em certos casos, demoram mais tempo a fechar do que a realizar a coisa. Eu gostava ainda de sintetizar um outro aspecto, referir um outro aspecto que o Jorge também nos partilhou e que muitas das vezes a gente diz, na administração pública não temos capacitação, não temos, estamos, digamos, muito reféns daquilo que existe no mercado ou que o mercado nos entrega, mas retive muito aquela ideia de que o vosso projeto foi feito maioritariamente com pessoas dentro da casa e, portanto, mostra que na administração pública há gente qualificada também nestes domínios de dados e que são capazes de realizar coisas como aquelas que aqui vemos. E, portanto, o que precisamos era de esse vosso curso que vão fazer, e aproveitando esta oportunidade que estão a fazer, enfim, ser como agradeço a oportunidade que teve a partilhar e para disponibilizar esse curso para toda a administração pública e, portanto, é free ainda por cima, não é? É free. E portanto, fica também aqui esta mensagem para, se puderem, então, frequentar este curso, porque é de facto muito relevante termos competências nestes domínios e que possam depois ser, digamos, pulverizadas na administração. E, portanto, não vos queria ocupar muito, até porque comecei pelo fim a dizer que vão ao almoço e não queria que me sentissem que estou a defraudar as expectativas com uma intervenção muito demorada. Mas termino reforçando o meu agradecimento e o nosso agradecimento da AMA pela vossa presença, um agradecimento ao Compete, porque, muito obrigado, são estes senhores que nos ajudam a que os investimentos que vocês precisam tenham viabilidade e, portanto, são eles que disponibilizam estas verbas. Um obrigado à Secretaria-Geral da Defesa por nos conceder este espaço que nos permite olhar. Há pouco eu olhava estava aqui sentado, olhava para a esquerda, via o Tejo e olhava ali para o fundo, via Londres. Portanto, há aqui uma sensação um bocado global de estarmos a falar destas coisas. Obrigado aos oradores por as vossas intervenções, muito obrigado, e à nossa equipa da AMA, a Ana Pio e à equipa que ela dirige, por uma vez mais nos ter organizado um evento desta importância e que creio que, pelo menos do meu ponto de vista, foi muito útil e muito relevante para podermos, neste domínio, darmos aquele passo que precisamos de dar na área dos dados. E, portanto, como eu termino com esta nota de que os dados são, de facto, na nossa perspectiva, algo essencial, muito relevante e preparem-se porque também estamos com um conjunto de iniciativas na área dos dados, aqui a área do TICAP, a área coordenada pelo Luís, que em breve teremos também novidades sobre a maneira como podemos ainda intensificar mais a agilidade de podermos fazer essa troca de dados, esta partilha de dados e, se possível, vamos ver, estamos a trabalhar muito para que aquela ineficiência que temos nos protocolos possa ser simplificada e deixarmos de ter ou passarmos a ter mais tempo para fazer trabalho produtivo e dispensarmos aos automatismos ou simplificação administrativa a parte de lidar com o papel. Obrigado a todos e uma boa semana.